Olá a todos. Neste vídeo eu irei resumir o livro de Filipenses, aonde o apóstolo Paulo escreve para a sua igreja em Filipos, numa época muito difícil, que eles estavam sendo perseguidos pelos romanos, queimados, crucificados e mortos. Eles eram considerados como protestantes, porque eles não aceitavam a doutrina que o imperador queria colocar na igreja de Cristo. Então eles eram os protestantes judeus daquela época. E o apóstolo Paulo escreveu para a igrejinha dele em Filipos. Ele estava preso pelos romanos. E ele escreveu essa carta de Filipenses, que é uma lição de vida para nós. Eu vou resumir. Ele disse: aquele que começou a boa obra em nossas vidas a aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo. A igreja de Filipenses estava muito triste, abatida e com medo por causa das perseguições e do massacre que estava acontecendo contra o protestante naquela época. Isso é por volta dos anos 50, 70 depois da crucificação de Cristo. E eles ainda estavam sendo perseguidos. Então o apóstolo Paulo disse isso para a igreja. Devemos viver, irmãos, em caridade, cheios do fruto do Espírito Santo, para a glória de Deus. Nada façais por contendas, por vanglórias, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não se preocupe apenas com as suas necessidades, mas também se preocupe com a necessidade do próximo, dos irmãos. E tenha em vós mesmo o sentimento que teve Cristo por nós. Cristo teve compaixão, amor, generosidade, caridade e obediência a Deus até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, no nome de Jesus, todo o joelho se dobre, na terra, nos céus e debaixo, e confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Aleluia. E o apóstolo Paulo continua dizendo: tenho por certo que as coisas, as aflições desse mundo não há de se comparar com as coisas que em nós há de ser revelada. A glória de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que depois que nós morrermos em Cristo e a gente ressuscitar, nós receberemos um corpo glorioso, um corpo de honra, sem dores, sem defeito, um corpo maravilhoso, um corpo de luz, como é o corpo de Cristo e dos seres celestiais que estão na glória com Deus. De alguma maneira eu possa, ele diz, ganhar a ressurreição entre os mortos, porque não serão todos os mortos que terão essa ressurreição e esse corpo glorificado. E ele estava buscando receber essa salvação, que é a ressurreição. Não seja que tenha alcançado, não digo que tenha alcançado a perfeição. Então ele diz que ele não era um crente perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que foi chamado no Evangelho de Cristo. Uma coisa eu faço, que é, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio, a soberania de Deus, através de Cristo, que é a salvação eterna. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que ele esquece das coisas passadas, das coisas erradas que ele fez, porque o apóstolo Paulo, ele era um carrasco, ele era um perseguidor dos protestantes, ele matava os protestantes a mando do imperador. Mas aí, quando ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu. Aí ele passou a pregar a obra de Deus também, a salvação do reino. Aleluia. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus.
Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, de virtude, nisso pensais. O apóstolo Paulo está falando, além da gente se revestir de súplica, de oração, de busca da palavra do Senhor, nós temos que ocupar a nossa mente com tudo que é bom, para que a tentação não entre e a gente faça coisa errada. A gente não caia nos enganos desse mundo. Encher a nossa mente de coisas boas. Filipenses 4, do 11 ao 13, o apóstolo Paulo ensina: aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Olha, não pode ser um crente ambicioso, tem que se contentar com o que tem. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, como a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo deixa bem claro que a vida do crente é de altos e baixos, que a nossa vida aqui é de prova, é de luta. Filipenses 4,19, Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ou seja, mesmo eles estando sendo açoitados, caçados, oprimidos, o Senhor ia trazer refrigério, ia trazer bênçãos espirituais que ia confortar a alma daquelas pessoas. E elas iam ficar felizes na presença do Senhor, mesmo estando passando por luta. Aleluia. Mas nós temos que estar firmes, igual a uma palmeira, em meio a um temporal, a uma tempestade, a uma ventania. Se revestir de oração, orações, súplicas de Deus, vigiar a nossa mente, os nossos pensamentos, o que falamos, o que fazemos, para não dar brechas e se tornarmos prisioneiros de espíritos trevosos que estão neste mundo, que às vezes entra na nossa vida até pela televisão, até pela internet, dependendo do que a gente está vendo. O que aqui estamos? Meditem muito nessas palavras, porque é alimento, conhecimento para as nossas vidas. Escute essas palavras todos os dias, para ela enraizar em sua mente e te proteger das tentações, aumentar a sua fé. Porque a fé sem obras é morta. A nossa fé tem que ter caridade e tem que ter todas essas ações que eu falei aqui agora. Se alguém bater na sua porta pedindo um copo d'água, pedindo um pedaço de pão, ajude, dê um sapato para o mendigo, dê uma roupa para o mendigo, porque muitas vezes o Senhor usa, os anjos do Senhor usam essas pessoas humildes para poder testar a nossa fé. A fé sem caridade é morta. Nós temos que ter caridade, nós temos que ter generosidade para com todos que estão à nossa volta e respeitar a natureza. Quando sair na natureza, não jogar lata, não jogar lixo, porque Deus está vendo tudo e tudo vai voltar para nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que as bênçãos e a glória e a proteção do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas e que dê força para que a gente consiga ver essa palavra, meditar nessa palavra, ouvir essa palavra, até ela estar enraizada na nossa mente. E nós ficarmos fortalecidos na fé, assim como o apóstolo estava fortalecido, assim como os irmãos da igreja de Filipenses estavam fortalecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.